É muito bom a gente saber que esse estudo, que é fundamental dentro da doutrina espírita, né, está ecoando, né? Então, além das pessoas que estão aqui ao vivo, ele acaba ecoando aí pelo YouTube, e é um aprendizado fantástico o Livro dos Médiuns, né? Kardec trouxe para a gente de uma forma... Logo depois que soltou o Livro dos Espíritos, veio o Livro dos Médiuns. Tal a importância, depois que veio o Evangelho segundo o Espiritismo, depois que veio o Gênesis, depois veio o Céu e o Inferno, né? Mas o Livro dos Médiuns foi muito rapidinho, né? Kardec nem falava que era um livro, falava que era um manual, para que a gente entendesse a mediunidade. E o tema de hoje é um tema curto, a gente vai falar de uma forma assim bem rápida, é um tema fácil, que a gente vai falar das manifestações inteligentes. Vocês devem ter visto nos capítulos anteriores, né? A gente já está no livro 2, capítulo 3, né? Nos capítulos anteriores, falou sobre a história das mesas, e isso está muito bem documentado. Tem muitas pessoas que falam, isso é bobeira, né? Isso não tem nada a ver, essas coisas de mesa girante. Não, pessoal. Isso era comentado, era escrito por repórteres sérios, jornais sérios e documentado em toda a Europa. Nos Estados Unidos também teve uma manifestação muito forte, em que você, de repente, tinha um médium na sala, só que a pessoa não sabia que era médium. De repente, as mesas começavam a levitar. Então, isso foi muito documentado, né? Meios de comunicação sérios, né, da época reportaram. E aí, nesse capítulo, porque nos capítulos anteriores estava falando dessas mesas, nesse capítulo agora nós vamos falar essa manifestação nas mesas, né, que levitavam, batiam, essas coisas. Tem alguma inteligência por trás disso? Sim ou não? É o objetivo desse capítulo, tá? E aí Kardec, de uma forma muito bacana, traz assim, olha, no item 65, né, ele vem falando, quanto a essa movimentação dessas mesas, né, o que é fato relatado por diversos meios, né, de comunicação. O César travou para mim, para vocês. Ai, desculpa. Deu uma travadinha só, mas foi 10 segundos, nem isso. Então, vamos lá. Kardec começa esse capítulo 3 dizendo o seguinte, o movimento das mesas, né, é um fato seu, é diversos comunicação sérios, de credibilidade, realmente flutuavam. Mas aí, muitos vieram dizendo que isso, Kardec principalmente falou que isso não eram forças ocultas, eram os espíritos. Mas muitos cientistas falaram que não, que isso é magnetismo, porque eles não queriam crer nos espíritos. Cristo falou. O que Cristo falou? O meu reino não é deste mundo. Né? Que o reino de Jesus, ele falava que o reino dele é num outro lugar. E os cientistas, eles batiam muito forte na ideia da religião. Se o cientista soubesse que ele batia na religião, ele não Jesus, né? Então, por isso que muitos cientistas perderam muita oportunidade de conhecer e estudar o Evangelho por relacionar Jesus às religiões vigentes. E aí os cientistas queriam combater. Não, peraí, isso aí não tem nada de espírito, não. Querendo combater o que Jesus havia dito. É uma corrente magnética, ou é uma energia elétrica, ou ainda um outro fluido qualquer. E aí, Kardec fala, tá, tudo bem, vamos lá, vocês estão querendo dizer que não são os espíritos. Mas o que se dá
ao ser essa manifestação dessas mesas serem inteligentes. É isso que pegou. Como é que pode a energia elétrica ser inteligente? Por exemplo, eu perguntar para uma mesa, neste exato momento, mesa, está chovendo? 1 para sim e 2 para não. Ela respondia, 2, não está chovendo. E acertando todas as respostas. Ou seja, como é que pode a eletricidade, o magnetismo ou qualquer um outro fluido responder de forma 100% assertiva? Então, tem uma força inteligente por trás. Aí, aí ele fala assim, ora, todo efeito inteligente tem que ter por trás, toda força inteligente tem que ter por trás um pensamento inteligente. Então, hipoteticamente, Kardec não falou que era o magnetismo ou a eletricidade, mas hipoteticamente, dizendo que se é a eletricidade que faz mexer a mesa, ou o magnetismo, ou qualquer outra força ainda desconhecida, quem que está controlando essa força para fazer a assertividade? Se a admissão da intervenção da eletricidade por si só, ou qualquer outro fluido, deveria ter uma ação inteligente. Quem era ela? Quem seria? Kardec fez essa pergunta para os cientistas. E aí eles viram, peraí, estamos perdendo essa batalha, né? Então, talvez realmente não seja. Pode até ser energia elétrica, pode até ser magnetismo, mas tem que ter alguém por trás controlando isso. Aí, Kardec continua, para uma manifestação ser inteligente, basta que prove ser um ato livre e voluntário. Não precisa ser uma força extremamente inteligente, mostrando ser cheio de extremos conhecimento, simplesmente mostrando a intenção. Por exemplo, um cachorro, né? Um cachorro, ele não tem uma inteligência tão grande, ele tem a sua inteligência limitada. Mas quando eu chamo, ele vem abanando o rabo, né? Feliz da vida. Ou seja, tem uma manifestação inteligente ali. Teve uma vontade. Então, qualquer manifestação que prove um nível de entendimento, de inteligência, já é uma inteligência, tá? Mostrando que há um pensamento ali. Aí Kardec usou diferente, tá? Aí é muito. Ah, isso aí da mesa é como se fosse uma ventoinha, é o vento que faz mexer. E aí Kardec traz isso. Bom, concordo com vocês. Então a gente tem uma ventoinha, tá pendurada lá, a ventoinha girando, né? O vento tá batendo, ela tá girando. O vento tá batendo assim, a ventoinha tá girando no sentido horário. Se o vento vem no sentido contrário, ela vira no outro sentido. Então a ventoinha é inteligente? Não. Ela simplesmente responde aos estímulos de uma ação mecânica, diferente da mesa, porque a mesa respondia a perguntas. É isso que é interessante. Uma ventoinha, você não fala para ela, para, ela não te obedece, porque tem o vento agindo nela e faz com que ela gire, tá? Vocês estão me ouvindo aí, gente? Então, né? Tá Tem perfeito, um barulho. César. Ah, Eu acho fantástico. que foi que eu admiti uma pessoa na chamada por isso. Legal. Então, se eu mandasse a ventoinha fazer alguma coisa, ó, se tiver chovendo, você vira para a direita. Se não tiver chovendo, você vira para a esquerda. Ela não obedece a esses estímulos, ao contrário do que se aconteceu com a mesa, tá bom? Ô, Rafa, acho que pode trocar o próximo slide aí. Aí, gente, a mesa se moveu, ela dava pancadas conforme a ordem dos médiums. Detalhe, gente, precisava haver médiums. Embora Kardec diga que todos nós somos médiums, cada um no seu grau, era importante ter o médium que tinha ectoplasma para gerar os efeitos físicos. Se alguém teve a oportunidade de ler algum livro do José de Arigó, ou assistir algum vídeo do ectoplasma se materializando, né? Então, se um lugar não tivesse um médium que tivesse esse ectoplasma para poder emitir, para que essa mesa se mexesse, provavelmente não se conseguiria ter sucesso. Então, era preciso que tivesse o médium
que produzisse o ectoplasma para que os espíritos que estivessem do outro lado se utilizassem desse ectoplasma para mexer a mesa. A mesa, conforme o comando dos médiums ou de quem estivesse junto, porque não era só, tinha que ter um médium, mas poderia ter 100 pessoas em volta assistindo que não fossem médiums. A mesa se erguia para cima, para baixo, né? Ela caía, batia várias vezes, batia e respondia às perguntas. Muitas vezes, os médiums tinham que encostar na mesa, tinham que pôr o dedo, tá? Mas aconteceu, tem relatos, de que elas aconteciam mesmo sem o contato dos médiums. Então, o médium não precisava estar com a mão na mesa, né? O médium tirava a mesa, estava ali presente, e assim a mesa ainda continuava se movimentando sozinha, tá? Normalmente, acontecia isso em lugares fechados, para que o ectoplasma ficasse mais fácil de ser manipulado, tá? Mas outra coisa que eu coloquei aqui em itálico, fala assim, ó, falaremos mais tarde dos embustes contra os quais manda a prudência que se esteja precavido, com relação ao tipo de... Ele está falando aqui para a gente tomar cuidado quando é brincadeira. Quando a gente quer fazer isso simplesmente por esporte. Então, você se reunir, tem um médium, apenas para perguntar se o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo ou se o próximo, quem vai ser o próximo presidente do Brasil, esse tipo de coisa você vai atrair espíritos não tão sérios. E aí é o que falaremos mais tarde dos embustes, né? Contra os quais manda a prudência, que nós tenhamos prudência e estejamos precavidos nessas reuniões. Então, ele escreve aqui que ele vai narrar mais lá na frente, a gente não vai entrar nesse ponto agora, porque senão a gente vai fugir do nosso tema, que é só para falar sobre que é inteligente essas manifestações, tá? Dentre as diversas experiências de manifestações, né, que a gente teve, elas foram se aprimorando. Os tipos de manifestações foram evoluindo. Como, por exemplo, lá atrás a gente inventou uma carroça puxada a cavalo. Depois o homem conseguiu inventar o motor a combustão, criou aqueles carros velhos. E foi evoluindo até os dias de hoje. A gente tem aí carros elétricos, esse tipo de coisa. Esse processo de usar a mesa para poder se comunicar foi se aprimorando. Primeira coisa, os espíritos recomendaram que se colocasse primeiro o sim e o não. Então a mesa ela batia um para sim e 2 para não, ou vice-versa. Depois colocaram um lápis em um dos pés da mesa. Primeiro desenharam no chão o abecedário. Então, os espíritos conseguiam se manifestar levando a mesa até a letra C, depois a letra A, depois de novo a letra C, para formar a palavra cachorro. Né? Eu estou falando muito de cachorro porque meu cachorro está aqui do lado, tá? Então, aí criou-se um abecedário uma no chão. Inspiração, Seu cachorro está te inspirando aí. Está me inspirando, exato. Aí ia arrastando a mesa na letra, formando frases inteiras. E aí os espíritos começaram a ser mais profundos. Outras coisas que as mesas faziam eram os sons de ritmos de tambor, a fuzilaria, como se fosse fuzilaria de descarga, fuzilaria por fila, fuzilaria por pelotão, canhoteiro, sabe aquelas marchas, né, que a gente ouve de filme norte-americano, né? Então, aqueles ranger, aquelas cornetas tocando. Então, primeiro passou para isso, depois para o abecedário. Aí depois conseguiu-se perceber que conseguia formar frases inteiras e conseguiu haver uma perfeita comunicação. Difícil, mas uma perfeita comunicação entre o lado de lá e o lado de cá. E aí os espíritos viram que estava evoluindo. Conforme fosse a seriedade das pessoas, os espíritos, pode mudar o slide aí, gente? Isso foi relatado em vários lugares,
tá? Isso foi relatado no mundo inteiro por milhares de pessoas, e aí não podia mais se ter dúvida, porque como tinha o lápis lá preso na mesa, eu já cheguei no lápis, ainda... eu acho que eu estou dando um pulo para frente. Mas é o seguinte, o que aconteceu? Eles colocavam um lápis na mesa, e aí a mesa começou a escrever. Só que a mesa era muito grande. O que eles fizeram? Deixa essa mesa quieta, pega uma mesa menor, de menor dimensão, e amarra outro lápis. E aí começou a escrever. Aí mudou para uma cesta. Aí o pessoal foi aprimorando, uma cestinha pequenininha. Até que começou a ser um objeto muito simples para poder fazer o lápis escrever, e percebeu-se, por quê? Criou tudo isso para poder falar, não é um médium. Até que percebeu-se que se o médium segurasse o lápis, ele iria fazer os mesmos efeitos que a mesa, e ia ser muito mais prático. Por que criou-se tudo isso da mesa? Por que já não criou-se o próprio médium? Porque o médium podia ter a habilidade de escrever. Usando um objeto para escrever, iria quebrar aquelas ideias das pessoas mais céticas. E aí não teve como esses céticos negarem a inteligência dessa manifestação, tá? Aí tem uma outra colocação aqui, mas como explicar a inteligência, essa inteligência que podia refletir na mesa com essas pancadas, né? Lembrei aqui. Porque eu comecei a empolgar, parei de ler o texto e eu já me perdi, mas eu vou continuar aqui, porque aí os cientistas falaram, já sabemos, já descobrimos o que é. Isso não é a manifestação inteligente. Isso daí, sabe o que é? É o médium, as pessoas que estão na sala, o conhecimento daquelas pessoas, a atmosfera, esse fluido pega essa inteligência e consegue transcrever para o papel ou para o ensinamento. Por exemplo, está chovendo neste momento? Eu sei que não está chovendo. Aí que acontece? A mesa que capta o meu pensamento escreve que não está chovendo. Aí, por exemplo, eu tenho um conhecimento de uma coisa relacionada à engenharia, e eu estou lá na sala. O que eu vou perguntar? Alguma coisa relacionada à engenharia. E aí, a mesa responde, porque você já tinha esse conhecimento. A gente ainda vai descobrir como que a mesa capta o teu conhecimento e repete, e repica ali. Aí, o que Kardec conseguiu fazer? Então tá bom, porque os céticos não queriam acreditar de jeito nenhum. Então, vem cá, pegou lá um rapaz que estava andando na rua, uma pessoa muito simples, tal, e trouxe para dentro. Estava lá o cientista, né? As pessoas o cético, né? Vem cá, fulano, o cético, esse cara aqui, ó, eles estão na França, né? Esse cara aqui, ó, ele estava passando ali na rua. Pergunta para ele se ele sabe falar chinês. Olha só o que Kardec fazia. Não, ô louco, não sei nem o que é isso, né? Pessoa muito simples, um andarilho da rua, ele não sabe nem falar chinês. Então, vamos fazer uma pergunta e a mesa vai ter que responder em chinês. Vocês acreditam que respondia e fazia a pergunta muito complexa, dentro do conhecimento da época, a mesa respondia em chinês e o cético ia ter que investigar se estava escrito certo ou não, mas conseguiam fazer as investigações, tá? E aí a mesa respondia no idioma em que ninguém ali dentro conhecia, tá? E falar, pô, agora não tem mais jeito. Dessa forma, com esses relatos, né, conseguiu demonstrar a manifestação inteligente do outro lado. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Quem é cético, que estude o surgimento do espiritismo. E aí vai ver os documentos sérios que tem lá atrás. É muito fácil negar aquilo que já foi demonstrado por minha ignorância. Por exemplo, é fácil eu negar que a Terra é quadrada, né? Ou que o Sol gira em torno da Terra. Eu posso negar, mas já foi demonstrado, está lá, basta eu querer estudar. Então, as pessoas que falam que não acreditam na vida após a morte ou nos espíritos, é por pura preguiça de investigar
estes relatos, estes fatos verdadeiros que estão lá, mesmo porque um cientista, como é que ele acredita no como que foi a descoberta de Isaac Newton, como que ele descobriu a força, por que força é igual a massa vezes aceleração, né? Ele pode não acreditar, mas está lá, entendeu? Está tudo documentado. Então, são tão numerosos os exemplos de situações em que a manifestação da mesa é inteligente e é uma força externa e não interna, nem dos médiuns, nem um outro fluido que desde aquela época não conseguiu se descobrir. Mas qual é esse novo fluido inteligente? É o espírito, tá bom? Ficou claro aqui, gente? Vamos pular para o item 70, o próximo slide. Aí, tem diversos relatos na revista espírita de Kardec. Kardec trouxe um exemplo para provar a manifestação inteligente por trás daquelas mesas, que ele trouxe um exemplo. Ele contou a história aqui de um navio em que esse navio estava estacionado nos mares da China, estava viajando, e era francês, esse navio era francês, e estava viajando, fazendo mercantilismo, e a história das mesas estavam rodando por toda a Europa, nos Estados Unidos. No Brasil, eu nunca estudei muito sobre isso, eu nunca ouvi de que essas manifestações aconteciam com tanta frequência no Brasil, mas nos Estados Unidos sim, e na Europa muito. Então isso virou uma pandemia lá, né? Uma epidemia local. Esse navio foi para a China, e aí tinha os marinheiros lá, vamos fazer a brincadeira da mesa girante e tal, e ficaram lá na brincadeira, de forma pura brincadeira. Aí eles resolveram, gente, sabe, lembra o capitão tal? Eu trabalhei com o capitão tal, eu também. Ele morreu já faz uns 2 anos. Vamos chamar o espírito desse capitão, né? Vamos ver se ele vem, o espírito do capitão. E aí eles invocaram o espírito desse capitão, embora já tivesse outro capitão lá, né? Outro comandante lá no navio. E todo mundo lá na reunião. De repente a mesa começou a levitar, a flutuar, né? Não sei se estava com lápis ou se era só no sim ou no não, deve ser só no lápis. Por quê? Apareceu o capitão que já havia morrido 2 anos. Sabe o que ele pediu? Gente, eu estou devendo R$ 73,52 para o comandante de tal, porque ele me vendeu um negócio e eu não tive tempo, eu morri antes de assumir esse compromisso. Ele falou um número, valor pequeno, R$ 100, R$ 73,52, coisa pequenininha, né? Valor pequeno. E aí, pagam ele para mim, por favor, pede desculpa, porque eu não tive tempo, eu morri antes. E esse cara estava lá no navio, só que ele não estava lá na mesa. E foram lá chamar, fulano, lembra o capitão tal? Ele pediu para te pagar R$ 73,52. Como é que vocês sabem disso? Eu nunca cobrei ninguém isso aí, porque eu gostava muito do capitão, e eu nunca, né, perdeu, tudo certo. E olha só a prova que Kardec trouxe, né? Eu não acredito. Bom, vai fazer o quê, né? Não acredita, sinto muito. Mas o rapaz confirmou ali o que a mesa havia dito. Então, essas manifestações inteligentes é incontestável, tá? E Kardec trouxe esse exemplo aqui, tá? Próximo slide, o Rafa. Aí, então, pessoal, eu falei para vocês que o assunto hoje era pequenininho, nós estamos já no último slide hoje. Isso ainda porque eu fugi o script, eu até me perdi, que eu comecei a falar e me perdi. Mas é curioso, né, a gente querer provar que existe o mundo espiritual, né? E aí foram aperfeiçoando. Agora, aí, tá vendo que eu pulei para frente? Foi aperfeiçoando os métodos arte de comunicação entre o lado de lá e o lado de cá. Esse aperfeiçoamento, eu creio que quando as reuniões eram sérias, eram por espíritos sérios, mesmo sendo, imagine só, um espírito da envergadura de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis participou do Evangelho segundo o Espiritismo, São Luís,
Emmanuel, a Joana de Ângeles, parece que eu já ouvi falar que a Joana de Ângeles participou do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, imagina todos esses espíritos de extrema inteligência, quem leu Joana sabe, quem leu Emmanuel sabe, né? Esses espíritos de extrema inteligência ter toda a paciência, todo o carinho em começar a se comunicar conosco nas pancadas. Mas eles iam nas reuniões sérias. E aí eles foram aperfeiçoando, né? Foi o que eu contei. Começou colocando um lápis na ponta da mesa, a mesa começou a escrever, as comunicações ficaram mais rápidas, né? Aí depois foram diminuindo para uma mesa menor, depois para um cesto, depois que estava tudo muito documentado, muito bem explicado, provamos que somos nós. E agora nós vamos começar os trabalhos verdadeiros. O médium, que aí o médium é disciplina, disciplina e disciplina. Vamos trabalhar, gente. Segura no lápis e vamos escrever, porque era o jeito de haver as comunicações, né? Reconheceu-se mais tarde que todos aqueles objetos não passavam de apêndices que podia simplesmente o médium pegar com a própria mão, né? Com um movimento involuntário, a mão escrevia sobre o impulso que lhe imprimia, que era o espírito, e sem o concurso da vontade ou pensamento do médium. O médium não sabia do que estava escrevendo, né? Eu já ouvi falar, eu nunca vi, mas eu já li, que Chico psicografava com as duas mãos em idiomas diferentes, né? Porque um era um espírito de um lado e o outro um espírito de outro. Poxa, e aí? Né? Vamos supor, vamos hipoteticamente imaginar que Chico tinha essa habilidade. Eu não conheço uma outra pessoa que tenha essa habilidade no planeta Terra, pode ser que tenha. Mas se o Chico tinha essa habilidade de escrever em francês aqui, em coreano aqui, idiomas que não tem nada a ver um com o outro, né, francês e coreano, e os dois são idiomas diferentes, não convém observar quem é esse homem e acreditar um pouco no que ele está falando, porque a inteligência, o nível intelectual dele é tão grande, né? Então, a gente não tem mais que ficar querendo provar para as pessoas que existe. Por quê? Quem não quer ver, não vê. Jesus fala isso, né? Olhos para quem puder ver, ouvidos para quem puder ouvir. Não adianta eu querer falar tudo isso para uma pessoa e ela falar, tudo isso que você está falando que é besteira. Não, eu não estou falando. Isso é documentado, isso é fato, né? Então, gente, os diversos meios de comunicação que nós passamos foi só para provar a existência deles. Agora, o melhor jeito mesmo, agora é o verbal até, né? A gente fala e grava, porque antes a gente não tinha os gravadores, né? Na década de 50. Bom, antes do smartphone, não era comum a gente ter os gravadores à mão de qualquer pessoa, né? Hoje, acho que até a escrita já não está mais tão divulgada, não está sendo mais tão usada. Todo mundo tem um gravador às mãos, vem um espírito e a gente grava, né, para poder ouvir depois. O bom de escrever é que escrevendo fica registrado. Agora a gente grava, fica registrado também. O problema é só a gente ter a confiança e a credibilidade nas mensagens, para saber se o espírito que está lá não é alguém que está querendo tomar o nosso tempo ou só para jogar confete na gente. Segunda-feira, eu recebi um link de uma moça uma mulher que eu não conhecia, mas ela não é espírita, mas eu percebi que ela é uma profunda estudadora, uma profunda, ela se aprofunda no espiritismo, tá? Ana Lu, ela é careca, tem um topete aqui, e eu assisti um pedaço, e ela falando da mediunidade, porque ela já teve com Chico Xavier, eu não sei se ela é umbanda, eu não sei qual é a religião dela, mas ela diz, eu não sou espírita, mas eu estudo o livro dos médiuns, eu estudo o livro dos espíritos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo ela não menciona.
Eu vou, se vocês quiserem, eu vou mandar no grupo, não sei se você pode pôr lá no grupo do SEAC, o link dela falando sobre mediunidade. Isso, Ela Sérgio. fala algo, pode Eu ia falar. falar para você colocar assim no grupo do SEAC Atividades, que depois a gente joga no, que a gente tem um grupo do estudo também. Aí a gente coloca lá. A Rafinha faz isso pra gente, já tá incumbida. Sabe por quê? Ela fala com uma clareza, o Dani, que o espírito que vem só para elogiar o que você está fazendo não é um espírito de luz. Ela fala de uma forma que está lá no Livro dos Médiuns, que espírito de luz que tem tempo para jogar confete em você. Espírito de luz vem trazer alguma coisa para te ensinar. Né? Só para trazer confete não tem sentido. Os espíritos de luz, eles têm muita tarefa, eles têm muito trabalho. Se a gente já não tem tempo no dia a dia de dar conta de todas as nossas atividades, nós, meros mortais, vivemos reclamando do tempo. Um espírito de luz deve ter o seu tempo muito mais bem disciplinado. E aí ela fala isso. E no Livro dos Médiuns, vocês vão ver aí, em diversas passagens, em que, quando a mensagem vem e não traz conteúdo nenhum, né, novo para o grupo, provavelmente é alguém tirando sarro da nossa cara. Tá? Ai, gente, olha que lindo que vocês estão fazendo, continua. Não vai levar nada a lugar nenhum. E quando eu li o Livro dos Médiuns, me chamou muita atenção, porque eu não tinha esse conhecimento. Por isso que é fundamental a gente estudar, se aprofundar e torcer cada frase de Kardec. Tá? Eu vou colocar esse vídeo dessa moça, né? No começo, a hora que eu comecei a assistir o vídeo, eu até falei, eu não vou... Olhando a aparência dela, ela não me botou muita credibilidade. E eu também não assisti o vídeo até o fim, tá? Eu assisti uns 10, 15 minutos do vídeo. E daqueles 10, 15 minutos, eu achei um conteúdo muito equilibrado. Depois, se ela fala besteira lá na frente, gente, me perdoa, porque eu não assisti inteiro. Tá? Mas ela pareceu ser uma pessoa que estuda muito. Eu gostei demais, né? Para a gente tomar muito cuidado com a intervenção, inteligência e oculta dos espíritos, que é a última frase aqui nossa, né? Por ora, limitamos a esboçá-los dos fatos sucessivos que levaram os observadores a reconhecer nesse fenômeno a intervenção e inteligências oculta dos espíritos. Porém, qualquer um manifesta inteligência, até um cachorro. Por isso que eu usei o exemplo do cachorro. Então, pode vir qualquer espírito trazer mensagem para a gente. Cabe nós ficarmos atentos e ver. Espera aí, ele falou, vamos gravar? Vamos ouvir de novo. O que ele acrescentou aqui? Teve alguma coisa para acrescentar? Não. Puxa, vamos ficar atento nas nossas reuniões. Né? Opa, ó, você viu o que ele falou aqui? Eu não sabia do que ele falou aqui. Isso é novo. Vamos ficar atento. Tem um momento no Livro dos Médiuns, que eu vou repetir, que talvez mais lá na frente vai falar, que é todo espírita que participa de uma reunião mediúnica tem que ter este conhecimento. Todo, é fundamental, todo. É preferível rejeitar uma verdade 100 vezes, do que aceitar uma mentira por verdade, ou um elogio para enaltecer a minha vaidade, para achar que, olha como eu estou fazendo, que é bom, como é lindo que eu estou fazendo. É preferível negar. Por quê? Os espíritos benfeitores, eles não se ofendem com a nossa ignorância e com a gente, por nós sermos pequeninos, e falarmos, não, peraí, eu acho que não é alguém muito sério, não. E é um espírito super elevado. E eu acho, peraí, não é muito sério isso que ele falou, não. Para mim é um zombeteiro. Os espíritos de luz não ficam, eles voltam 2, 3, 100 vezes, até que um dia eu tenho despertar e aí eu entendo o que ele queria dizer. Ele vai vir quantas vezes for necessário me trazer à luz daquele conhecimento. Porque uma hora eu vou estar pronto para receber, e aí eu vou agradecer, e ele vai entender a minha pequenez, ele vai ter a paciência. O que eu não posso é brigar, eu rejeito. Ai, eu vou contar para vocês uma vez que aconteceu comigo.
Teve um cara, um espírito que era zombeteiro, veio na reunião mediúnica e falou para eu jogar água de coco na cabeça. Aí eu falei, na hora eu falei, ridículo. Depois que acabou a reunião, alguém da reunião falou, não, mas eu tenho que fazer isso mesmo, porque eu já ouvi falar, por causa do Exu, não sei o quê. Eu falei, bom, eu vou comprar 2 águas de coco, uma eu tomo e a outra eu jogo na cabeça, vai que purifica mesmo, né? Gente, olha que ridículo, e eu taquei um coco, comprei o coco, piquei e joguei uma água de coco na cabeça. Não nasceu nem cabelo, olha só. Mas, gente, olha que ridículo. E foi numa reunião de desobsessão, reunião séria, a gente chamava o evangelho, eu pedia a proteção de Jesus, fazia o campo de força, foi numa reunião da apometria, tal, e eu taquei a água de coco na cabeça. E ele deve ter ficado acompanhando eu e dando risada. É lógico que é. Porque, gente, depois desse momento eu comecei a ser um pouco mais crítico, e a gente precisa ser mais crítico. Né? E eu só fiz isso porque alguém lá dentro da reunião falou, não, tem que fazer isso mesmo, por causa não sei o que, tal. Falei, bom, né? Gente, é isso aqui sobre as manifestações inteligentes, eu acabei puxando para poder incrementar um pouco mais o papo, mas é isso daí que eu tinha para trazer para vocês hoje. A Dani foi suave comigo nesse capítulo. Mas foi muito bom, César. Eu vou encerrar a gravação, que aí a gente pode bater um papo, quem quiser tirar alguma dúvida. Combinado. Então, se você quiser só se despedir do pessoal do YouTube, que aí eu já encerro. Nossa, que mal educado, pessoal. Boa noite a todos, obrigado pela presença e até a semana que vem, um novo estudo aí de vocês.